Fala galera, boa tarde. Então, aí mais um fim de semana fazendo uma boa e velha análise semanal e vou partilhar com vocês aqui um pouquinho do pensamento para a semana, beleza? Bom, como de costume, a gente começar aqui no TXY para ter uma visão, né, um panorama do que pode acontecer na semana relacionado aos ativos que têm paridade com o dólar, tá? Então, olhando para o gráfico, nitidamente a gente vê uma tendência de baixa aqui. O preço vem fazendo mínimas consecutivamente a cada semana. Por mais que essa semana ele não tenha fechado, né, aqui abaixo da mínima, a gente vê um candle com força vendedora muito grande depois dessa rejeição. Então, geralmente quando a gente tem uma reversão, ele forma uma rejeição, teoricamente ele começaria a fazer novas máximas. E não foi o que a gente viu aqui. Então, temos aí uma tendência majoritariamente baixa. Temos alguns pontos de liquidez agora para que o preço possa vir testar, mitigar, consumir essa liquidez, que é a mínima da semana anterior, e tem logo abaixo esse Fair Value Gap, tá? O objetivo final, digamos, desse movimento, se nada se alterar, é essa mínima aqui de dezembro de 2023, certo? Então, são os pontos mais importantes e mais interessantes da semana, beleza? Quando a gente vai ali para o diário, começa a dar uma olhada e juntar essas informações, né? No diário a gente consegue observar mais claramente essa tendência de baixa, tá? Muito clara, bem desenhada. Temos alguns pontos interessantes aqui para estar observando na semana. E quais são os pontos que eu busco mais confluência para fazer as minhas operações? São regiões de máximas antigas, quando eu quero vender. Então, por exemplo, essa seria uma região que eu ficaria de olho para buscar oportunidade para venda, e o próprio Fair Value Gap do semanal, né? Não me espantaria nada ver o preço, por exemplo, tocar nessa região para depois iniciar um movimento de baixa. Mas falando aqui do que eu estou vendo, eu tenho essa região, esse ponto de interesse. Ainda estou na região descontada do range. Não é muito, digamos, alta probabilidade as vendas nessa região, né? O ideal seria mesmo ele vir buscar o Fair Value Gap, mas o mercado não é perfeito, né? O mercado ele deixa padrões e a gente segue esses padrões. Não dá para buscar perfeição, certo? Então, o importante não é estar certo, e sim fazer dinheiro, fazer grana, tá? Quando a gente vai aqui para 4 horas, isso é um pouco do que eu espero do movimento, né? Então, mesmo a gente estando na região descontada ali no diário, a gente tem aqui, em região premium, no 4 horas, um ponto interessante, um Fair Value Gap que não foi mitigado, né? E eu gosto muito de me basear nos movimentos que passaram para ver se esses movimentos podem se repetir ou não. Se a gente pegar esse trecho de movimento e replicar, é exatamente esse movimento, certo? Então seria uma região bastante importante para ver mais fraqueza no dólar ainda e ver o preço chegar nessa região, tá? O preço tá numa região certamente, de certa forma aqui, meio lateralizado, tá? Não acredito que o preço vá descer completamente, mas se esse cenário acontecer, digamos, algo parecido com isso, o preço descer nessa região direto, pronto, a gente chegou numa região então onde vale a pena começar a procurar por compras, tá? Então, fora essa região, eu não vejo compra aqui de forma alguma, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no euro. Se a gente observar o euro no semanal, ele acabou de invalidar um Fair Value Gap nessa região. Essa sombra aqui é uma região muito importante, porque ela foi o ponto de rejeição, o rejection block, como queiram chamar, dessa região. Então, o preço dificilmente vai passar por aqui sem briga, sem teste, enfim, não vai simplesmente esticar aqui e ir embora. Acho pouco provável que isso aconteça, né? Então, essa é uma região importante, onde a gente está agora, o preço acabou de tocar, já sofreu ali uma pequena rejeição, mas sofreu.
O Fair Value Gap aqui foi perdido, né? Então isso é mais um sinal de preço alto, né? De valorização no euro. E a gente pode ver esse Fair Value Gap atuando agora como um Inverse Fair Value Gap, ou seja, o preço toca nessa região e continua para cima. Isso falando numa perspectiva semanal, né? Esse movimento pode demorar para acontecer. Quando a gente vai para o diário, a gente tem aqui os dois únicos pontos de interesse, digamos, mais relevantes são esse Fair Value Gap e essa mínima. Né? Essa mínima aqui, ela ainda está dentro de uma região de preço premium. Tá? Então, para comprar aqui é um pouco complicado, mas fica essa região também como um ponto de interesse. Eu não gostaria de executar compras aqui nessa região. Tá? Para mim, o ideal seria o preço, falando em diário, seria essa região. Tá? Quando a gente passa para 4 horas, o cenário já é um pouco diferente. Tá? A gente consegue ter uma... Por isso que a gente tem que fazer uma análise multi-time frame, para saber onde a gente está posicionado em cada range. Porque, digamos, aqui eu tenho um range de alta, apesar de eu estar numa região premium, o preço já fez um pullback, e isso daqui pode ser o início de uma nova expansão até essa máxima. Então eu tenho que tentar equilibrar essa compra que seria numa região premium, numa região descontada, por exemplo, do 4 horas. E aí eu tenho esses pontos de interesse, que é uma mínima aqui, né, de 4 horas, eu tenho um order block de 4 horas, eu tenho um Fair Value Gap de 4 horas, eu tenho um preço bastante esticado aqui na semana. Então, de novo, replicando o movimento, se eu pego esse movimento e replico, eu tenho exatamente isso. Então esse seria um cenário ideal para mim, tá buscando por compras aqui nessa região, tá? Seria o mais interessante para mim, beleza? Bom, só com a informação do DXY e do EURUSD a gente já tem oportunidades de direcionamento, né, para a semana, baseado no que eu falei do DXY, DXY, vocês podem aplicar isso para o GBP USD, para o AUD USD, NZD USD, tá? E a gente tem um panorama muito parecido. Por exemplo, o GBP USD fez mais um teste nesse Fair Value Gap semanal. Próximo alvo, muito claro, o GBP está muito claro que vai buscar essa máxima. Né? Pode ser que falhe? Pode. Mas olha, todos os Fair Value Gaps que ele tinha foram invalidados. Então, novamente, a gente pode ver o preço, utilizar esse Fair Value Gap como inverse, o preço rejeita e vai para cima. Né? Quando a gente passa para o diário, notem como essa região aqui, na semana passada, foi utilizada de forma muito perfeita. Né? Então, a gente tinha um Fair Value Gap em região premium, tá? Pelo menos um candle estava em região premium, o preço veio abaixo de 50% e fez a expansão. Então, isso aqui foi uma compra muito clara, tá? A gente passa por 4 horas, a gente consegue ter aqui uma visão do que seria o ideal para a semana, né? Então, replicando novamente o movimento, pega o movimento, replica o movimento, pega o movimento, replica o movimento. Eu tenho um order block de 4 horas aqui nessa região e tenho o próprio Fair Value Gap do diário, tá? Esses seriam pontos ideais para a gente ver o preço fazendo um movimento de pullback. Então, se a gente pegar essa pernada aqui, ó, nota que é muito parecida com essa. Se eu pego esse movimento e trago esse movimento para a nossa realidade aqui, a gente vai ver o preço fazendo um pullback pelo menos até nessa região, tá? Vou tirar isso para não atrapalhar. Então, encaixando aqui esse movimento, então teoricamente a gente veria isso. Qualquer coisa abaixo aqui dos 50% seria interessante para buscar por compras, certo? Então é possível fazer uma análise baseada nos movimentos anteriores do que eu vou esperar para a próxima semana. Então é possível analisar o mercado e prever, digamos, o movimento da próxima semana, né? E é assim que eu olho, tá? A gente tem um alvo claro aqui, que é esse Fair Value Gap de 4 horas, ele ainda não foi mitigado, né? Então tá bem claro que o preço pode vir buscar aqui. Vai vir de uma vez? Não faço a mínima ideia. Espero que não, porque o preço está muito esticado, aqui não vai dar nenhuma oportunidade de compra. O ideal é o preço desce, mitiga uma dessas regiões, ou ao longo da semana lateraliza e cria, né, oportunidade aqui dentro. É o que eu acredito, para ser sincero, que vai acontecer, justamente porque agora a gente vai dar uma olhada ali nas notícias, tá? Quando eu tô
olhando para as notícias, eu tenho segunda e terça sem nada. Dificilmente o preço vai se mover aqui, tá? Segunda e terça sem notícia, o preço muito provavelmente vai ficar lateralizado, a não ser que aconteça alguma cena muito importante. Quando a gente passa aqui já para quarta-feira, a gente tem ali é tipo uma fala do Fed, né? Eles podem deixar escapar alguma coisa relacionada à inflação, nessas falas aqui, nessas reuniões, pequenas reuniões. Depois, já na quinta, temos coisas importantes, que é os seguros-desemprego, né? Temos também o PMI de manufatura e de serviço, então estão prevendo diminuição no PMI, tá? Isso é negativo para o dólar. Se vir acima, pronto, é o contrário, torna-se positivo. Depois, na sexta, a gente tem uma fala do Powell também, que isso aqui vai mexer muito com o mercado, vai ser uma fala muito esperada, e é isso, tá? É isso que a gente tem para a semana, isso que a gente tem para ficar de olho, beleza? Mais uma vez, pessoal, falando aqui para vocês sobre a corretora que eu opero, que é a Equity, tá? Se vocês quiserem conhecer a Equity, saber como a Equity opera, como é a execução, forma de depósito e tudo mais, podem me chamar, falar comigo, ou se quiserem conhecer mesmo, vai no meu Instagram, primeiro link, logo que abre a página, aqui já tem a corretora que eu utilizo. Se precisarem falar comigo, aqui tem e-mail, Facebook e todo o resto. Eu gosto sempre de falar da corretora, pessoal, porque realmente é onde está minha grana, é onde eu opero, é onde eu confio. Eu tenho parceria com a corretora e tenho meu dinheiro lá há mais de 4 anos, não só meu, dos amigos, família. A gente nunca teve nenhum tipo de problema, beleza? Então é isso. Se quiserem conhecer a corretora, é só clicar aqui. Um abraço, bom fim de semana, bom começo de semana para vocês. Tamo junto, valeu!